Não sei se você repetiu essa frase muitas vezes essa semana, ou se você tem ouvido muito essa expressão, mas às vezes eu me admiro o quanto eu ouço, tá? E eu digo isso não apenas falando como pai, né, e mãe de crianças pequenas, nesse período de chuva, que gripam e as noites não são tranquilas, mas eu falo em relação a um momento em que eu penso que a nossa sociedade, ela vive cada dia mais cansada. E parece que essa expressão do eu estou cansado, que é pronunciada dessa forma, né, pausadamente, cansado, ela é acompanhada muitas vezes por um basta, não aguento mais, ou até de uma forma bem atual, né, para tudo que eu quero descer. E eu confesso a vocês que de vez em quando, assistindo alguma coisa na TV ou na internet, a minha sensação é essa. Diante de algumas coisas, eu diria até que absurdas, que aparecem diante de tantas mudanças de valores, né, e de distorções que acabam acontecendo à nossa volta, a sensação que dá é essa, um cansaço. E a gente se questiona até onde as coisas irão. Eu penso também que vivemos uma sociedade em que a tecnologia ela está cada vez mais avançada para facilitar a nossa vida, porém, ainda assim, continuamos cansados. Eu penso que a nossa sociedade ela é marcada por um ritmo cada vez mais frenético, onde a gente corre contra o tempo para tentar preencher e ocupar um espaço vazio, muitas vezes sem sentido, que nem mesmo a gente consegue explicar o que é que a gente está buscando e como é que a gente pode preencher isso. E é por isso que eu penso que não só eu, mas talvez você, muitas vezes, também se sinta cansado. E esse cansaço, ele tem a ver muitas vezes com uma busca, né, pela razão da nossa vida, por explicação acerca daquilo que acontece à nossa volta. E existe um psiquiatra suíço, também pastor, chamado Paul Tournier, que ele tem um livro chamado Um Lugar para Você. E ele fala algo bem interessante. Ele diz que todos nós sofremos, em algum momento da nossa vida, de uma síndrome emocional que ele chama que é uma síndrome de andarilho. Parece que a gente começa a caminhar buscando, vagando por um lugar a pertencer, ou para um grupo em que a gente quer fazer parte, um lugar para ser. E ele fala que a maneira como a gente resolve essa situação vai influenciar a maneira como a gente vai desenvolver a nossa personalidade, os nossos valores e os nossos comportamentos. Eu vejo que às vezes a gente anda como andarilhos eclesiásticos também, né? Pisando, pulando de igreja em igreja, em busca disso, que a gente nem sabe dizer muito bem o que é. A gente quer encontrar algo que nos complete, algo que nos preenche, que nos traga segurança, e muitas vezes a gente coloca isso num cargo, numa posição social. Às vezes a gente coloca isso no nosso casamento. Às vezes a gente coloca isso sobre os filhos ou um outro membro da família, ou na própria segurança financeira. Mas se você parar para pensar, todas essas coisas elas são extremamente temporárias, passageiras. E uma vez que elas vão se perdendo, tá, a gente volta a procurar, a caminhar e a gente acaba se cansando. Eu penso também que muitas vezes esse cansaço ele vem de uma agitação interna muito grande que a gente muitas vezes acaba vivendo. E foi pensando sobre isso, né, sobre esse cansaço e essa busca por um lugar seguro, por algo que nos preencha, que minha mente ela foi lá para João, capítulo 14. E eu queria lhe convidar a abrir o texto bíblico nessa passagem. Ele não vai ser projetado, então você pode abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler os 7 primeiros versos. Vou dar tempo de você abrir ou de você acessar. João 14, versos do 1 ao 17. E eu não sei qual versão que você tem em mãos, a minha aqui é Almeida do século 21, e diz assim: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ler a Tua Palavra, de podermos ter esse acesso àquilo que o Senhor tem para nós como mensagem para as nossas vidas. E a nossa oração é que nesse momento o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, nos orientar na compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que a nossa atenção, que a nossa mente possa estar voltada para Ti, somente para Ti. E possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, Deus. Possamos sair daqui diferente de como entramos, entendendo aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu falei de cansaço, falei de agitação, e esse texto, ele traz um momento bem peculiar na vida dos discípulos. A gente leu o capítulo 14 do Evangelho de João. No capítulo anterior, João 13, é aquele momento em que Jesus e os seus discípulos estão ao redor da mesa, celebrando a ceia da Páscoa, e é também o momento em que Jesus, ele vai lá e lava os pés dos seus discípulos, demonstrando, sinalizando de maneira clara e prática o seu amor, o que representava o seu amor e a sua renúncia. Temos ali talvez um momento assim de ápice numa história, né? Só que depois dali, Jesus ele começa a falar sobre a traição que aconteceria. Parece que eles estavam no mais íntimo de uma reunião, talvez apenas tendo à sua volta pessoas confiáveis, apenas aquele ciclo mais próximo de Jesus, mas Jesus anuncia para ele que ainda assim, dentre aqueles, haveria um que o trairia. E ali começa todo um burburinho ao redor de Jesus para tentar saber quem seria aquela pessoa. Se não bastasse isso, que já geraria todo um desconforto e uma agitação naquele momento, Jesus ele começa a falar, inclusive, que o tempo dele havia chegado. Ele sabia que os discípulos haviam caminhado com ele até ali, haviam renunciado muita coisa, haviam deixado barco, pesca, família, caminhado durante aqueles 3 anos de ministério com ele. E ele começa agora a anunciar para os discípulos: olha, nesse momento chegou a minha hora e eu voltarei para o Pai. Para nós isso soa muito tranquilo e até muito seguro, saber que Jesus estava voltando para o Pai e que ele seria glorificado. Mas para os discípulos, isso não soa de maneira alguma como algo tranquilo. Eles não tinham ideia do que aconteceria. E eles ainda acreditavam que o chamado reino de Deus que estaria sendo instaurado e que eles eram participantes, fazia parte, na verdade, de um regime político. Na verdade, era um reino político, e eles acreditavam que, por ter caminhado com Jesus durante aquele tempo, eles seriam talvez os primeiros a participar, a usufruir dos privilégios de um reino político. E Jesus fala: olha, eu estou indo para o Pai, tá? E agora vocês vão dar continuidade, vocês vão ficar. Eu fico imaginando o desespero, a agitação causada na vida daqueles discípulos naquele momento. E é por isso que no capítulo 14, Jesus ele já inicia falando: olha, não se perturbe o vosso coração. Os discípulos haviam caminhado com Jesus, mas a segurança deles ainda não estava firmada no Cristo como nós o conhecemos. Não por uma questão de Jesus, mas por uma questão de fé dos próprios discípulos. E com certeza Deus conhecia o coração, Jesus sabia a agitação, a preocupação, e ele fala: olha, não se perturbem, não se preocupem, não se agitem diante daquilo que eu estou falando para vocês, diante daquilo que está acontecendo. E pensando nisso, uma primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês é que o nosso sofrimento
tá? A nossa dor, a nossa agitação, ela não é baseada apenas na situação que acontece. Ela muitas vezes é influenciada muito mais pela interpretação que fazemos daquilo que está acontecendo. A nossa experiência de sofrimento, ela está muito ligada à maneira como encaramos a situação, até mais do que a realidade que nós estamos passando. E é por isso que nós, às vezes passando até por situações parecidas, temos reações diferentes diante de um mesmo acontecimento. Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, para onde eu olho, tá, vai afetar a minha reação diante da dificuldade. Inclusive, a gente precisa falar aqui que existe uma diferença entre sofrimento e dor. Passar por dor e por dificuldade não necessariamente significa passar por sofrimento. Dependendo da disposição do meu coração e como eu me coloco diante da situação, a dor, ela pode sim ser passada sem o sofrimento que muitos acabam passando. Isso é muito comum de ser falado, inclusive, para quem se prepara para o parto. Camila, minha esposa, ela teve a oportunidade de, no parto de Samuel, vivenciar o parto normal, e depois disso alguns até brincam que nós viramos ativistas, né, Carlinha, do parto normal. Mas quem trabalha com isso geralmente fala, olha, o fato de sentir dor não significa que precise vir sofrimento. Depende de como você vai encarar aquele momento. E a gente precisa trazer isso não só para o parto, mas para o nosso dia a dia, para as situações que a gente passa na nossa vida. A gente precisa entender que para onde eu estou olhando, em quem eu estou depositando a minha fé e a disposição do meu coração para passar por aquela dificuldade, por aquela doença, vai ditar não só o resultado, mas a maneira como eu vou vivenciar. Até porque o resultado pode não ser como eu estou esperando. Mas eu posso, ainda que, passando por dor, passar por isso de uma maneira diferente. Quando Jesus fala aqui para os seus discípulos, olha, não se perturbem, a ideia da palavra aqui, ou não se turbe, talvez seja essa a tradução que você tem em mãos, a ideia aqui tem a ver, olha, não entre no mar de agitação, tá? E essa agitação aqui interna. Não comece ou não permita que os seus pensamentos e as suas emoções lhe levem a se agitar de forma a você perder o controle. Ou mesmo você acabar colocando os pés pelas mãos. Porque no momento da dificuldade, no momento da agitação, muitas vezes a gente acaba se desesperando. E é naquele momento que a gente faz, fala, age diferente daquilo que nós deveríamos ou precisaríamos fazer. E às vezes a gente até transforma o sofrimento e a dor em algo pior do que seria se a gente tivesse realmente buscado se acalmar e viver aquela situação de uma maneira diferente. Jesus está falando aqui para os seus discípulos, olha, eu sei que tempos difíceis virão, mas se acalmem. Não permitam que a agitação dos pensamentos e emoções desviem você do foco e daquilo que vocês já vivenciaram comigo e daquilo que eu tenho para que vocês possam viver daqui para frente. Essa é a primeira verdade que eu queria trazer para vocês. Uma segunda verdade que eu queria que você guardasse esta noite é que a fé em Cristo é o porto seguro onde nós podemos encontrar paz. E por que eu estou falando de porto seguro? Porque o não se perturbar aqui tem a ver com a agitação do mar, que muitas vezes acontece dentro de nós. E o contrário de uma agitação seria justamente, pensando em mar, atracarmos o nosso barco, ainda que em meio a uma tempestade, em um porto seguro, em um lugar que a gente encontra calma. E muitas vezes aquela busca incansável que a gente tem, que nos gera a nos sentir cansados, acontece porque a gente fica procurando esse porto em diferentes lugares, em diferentes pessoas, em diferentes relacionamentos, em diferentes viagens, em diferentes países. Nós entramos naquele movimento do quando eu chegar em tal lugar, ou quando eu alcançar tal coisa, ou quando eu realizar o meu sonho de morar em tal lugar, aí a gente vai encontrar paz. E a gente esquece que o porto seguro de verdade não é necessariamente um lugar,
não é necessariamente um relacionamento ou um valor exato que eu vou ter na minha reserva de emergência. O meu porto seguro é alguém, e esse alguém é Cristo. E eu digo isso porque aqui no versículo 1, Jesus ele vai dizer, olha, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O antídoto para a agitação, o antídoto para a ansiedade, para a inquietação, é depositarmos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, naquele que nos conhece e que tem poder de acalmar o mar. Como o coro belamente cantou, aquele que não falha e não faltará. Precisamos aprender a depositar a nossa confiança nele, crer em Deus e crer também nele. Eu não sei se você tem dificuldade de confiar. Não sei se você é daquele tipo de pessoa que, para se sentir segura, precisa ter o controle de tudo. E tenta, inclusive, controlar as coisas à sua volta e se angustia quando as coisas saem do controle. E quando isso entra na esfera do relacionamento, se transforma num desafio ainda maior, né? Porque a gente tenta controlar aquele amado, amada que o Senhor nos deu, e o desafio se torna grande, porque a gente não tem como controlar o outro. E a gente precisa entender que a nossa segurança, ela precisa estar em alguém que, na verdade, nos promove o controle. Alguém, inclusive, que nunca perdeu o controle, ainda que as coisas pareçam ter saído do controle. Não sei se você tem dificuldade de confiar, de descansar, de entregar o controle e descansar naquele que sabe de todas as coisas. E eu falo sobre isso porque controle e confiança são antagonistas, né? São antagônicos, são opostos. Se eu confio, não tem por que eu tentar controlar. Ou, na verdade, se eu controlo, isso é um sinal de que eu não confio. E aí eu fico pensando que isso leva a uma boa reflexão nossa em relação à nossa fé. Se você tem buscado controlar muitas coisas à sua volta, talvez a sua questão não seja sobre controle, mas o seu problema seja uma crise de fé, de esquecer ou de não conseguir depositar toda a tua fé naquele que tem todo o controle. E quando eu penso nisso, eu penso que quem melhor pode nos ensinar a confiar são as nossas crianças. E eu fico pensando naquela situação de uma criança, eu não sei se você tem criança em casa ou se já teve criança em casa, mas e se a sua criança é agitada e gosta de aventuras, aquela situação em que a criança simplesmente ela sobe em um lugar alto e se joga, mas sem lhe avisar que vai se jogar e sem olhar se você está pronto para se jogar. Mas ela tem plena confiança de que papai, mamãe está ali e vai me pegar. Eu penso que esse precisa ser o grande exemplo, o grande referencial para nós. Eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu não preciso saber qual é o resultado do exame e nem saber se o tratamento vai dar certo ou não. Eu só preciso me lançar nos braços daquele que tem todo o poder de me segurar, independente do que vai acontecer. Quando Jesus fala aqui, olha, não se perturbe no vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, ele está pedindo, coloque toda a sua confiança em mim. E aqui ele fala para um grupo de pessoas que havia caminhado durante anos com ele. E é por isso que ele vai dizer, olha, confie em mim, creiam em mim. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que quando não tinha comida para alimentar uma multidão, eu fui lá e multipliquei. E não apenas alimentei aqueles 5.000 ou os 7.000 no outro momento, como sobrou cestos. Vocês sabem que no momento de tempestade, em que vocês achavam, inclusive, que iam se afogar, eu estava dentro do barco e eu dei ordens para a tempestade se acalmar. Vocês estavam comigo naquele momento com Lázaro. Ele já havia morrido e estava sepultado, tinha 3 dias. E eu simplesmente fui lá, pedi para que vocês movessem a pedra e a minha palavra trouxe Lázaro de volta à vida. Ele poderia ter citado vários outros exemplos. Ele sabia que aqueles homens conheciam. E aqui tem um outro ponto importante para a gente pensar. Para que a gente consiga realmente confiar e descansar, a gente precisa conhecer aquele em quem nós vamos depositar a confiança. E é por isso que, inclusive, nos nossos relacionamentos, experiências de traição abalam tanto
a confiança. Porque a gente imaginava que conhecia aquela pessoa que a gente tinha do nosso lado. A gente imaginava que sabia o que ele era capaz ou não de fazer. E de repente a gente se vê de maneira inesperada, sabendo de uma ação, de um comportamento, de uma atitude que eu não tinha ideia que ele ou ela pudesse fazer contra mim, pudesse fazer às minhas costas, ao oculto. E ali eu acabo tendo um choque de conhecimento, porque eu começo a me questionar, eu não sei mais se eu conheço essa pessoa, se um dia eu já conheci, e se eu sei de outras coisas que ele pode ou ela pode ser capaz ou não. E aí a confiança ela é completamente quebrada. E é por isso que é tão difícil de restaurar confianças em situações assim, embora não seja impossível. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível que age, inclusive, em situações assim. Mas Jesus, ele sabia que os seus discípulos o conheciam. E é por isso que ele fala isso, não apenas para ele, mas para nós também. Eu não sei o que é que você está passando, não sei como é que você entrou aqui, mas independente da situação, a palavra de Jesus é, não se perturbe. Creia em Deus e creia também em mim. Creia em mim, e ele vai continuar dizendo, que na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-lhes lugar. Jesus ele pede para que os discípulos colocassem a confiança naquilo que ele estava preparando. E eu queria lhe convidar também a trazer a sua confiança para isso também. Tá? Confie naquilo que Jesus já está preparando. Ele já começou a preparar, ele já está trabalhando. O texto bíblico diz que nós servimos ao Deus e nós cremos em um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Espere no Senhor, confie no Senhor, porque Ele tem preparado algo para você. E o que o texto bíblico nos diz é que Ele tem nos preparado lugar, ou preparado morada. Aqui é muito interessante porque o termo morada aqui tem a ver com um lugar de descanso, geralmente comum nas estalagens. Os peregrinos, os andarilhos, aqueles que estavam em viagem, procuravam um lugar para se acomodar. O termo que Jesus usa aqui no grego se refere a esse lugar de segurança, de repouso, de acolhimento, de proteção diante ali do deserto, diante da viagem. Eu comecei falando sobre essa síndrome do andarilho, esse movimento em que nos cansa de estarmos buscando um lugar. E veja que interessante, Jesus ele fala, olha, não se perturbe, confie em mim e eu estou lhe preparando um lugar seguro. E aqui é importante a gente entender que esse lugar que ele tem preparado, essa morada que ele tem preparado, ela na verdade nos aponta para dois lugares. Primeiro, a morada, inclusive, que nós ouvimos aqui no solo de Leonora. Eu sei que ele tem preparado um lugar para quando nós morrermos, nos encontrarmos com ele, ou quando ele voltar, estarmos juntos, nessa morada que ele tem preparado para nós. É uma morada que nos aponta para a vida eterna. Mas, se nós continuarmos o capítulo 14, a gente vai perceber que esse lugar, ele não é apenas físico, ele não é apenas celestial. Caminhe no capítulo 14 até o verso 23. E você vai ver que Jesus ele vai dizer, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Jesus ele está dizendo, olha, se vocês confiarem em mim, eu estou preparando morada para vocês, lá para onde eu vou, me encontrar com meu Pai. Mas se a confiança de vocês permanecerem em mim, e se vocês me amarem, e se vocês guardarem a minha palavra, e aqui não tem a ver apenas com colocar num lugar seguro dentro da sua casa a Bíblia, mas guardar a palavra é obedecer essa palavra, eu e o meu Pai viremos e faremos em você morada. E aqui, essa busca, que muitas vezes parece ser incansável, desse lugar seguro, dessa segurança, desse aconchego, do sentido para a nossa vida, encontra a resposta. Cristo, ele faz morada. Em nós esse lugar seguro passa a existir. E aí a gente pode ter, seja qual for a agitação à nossa volta, seja qual for o problema, a gente tem Cristo
fazendo morada em nós. E ali nós encontramos segurança, e ali nós encontramos controle. A segurança, a esperança e a paz que nós tanto procuramos pode ser plenamente encontrada no relacionamento, na intimidade com Deus. Quando nós abrimos espaço, Ele faz ali morada. E aí, com isso, eu trago uma terceira verdade que eu queria compartilhar com vocês. É que onde nós colocamos a nossa segurança vai definir a satisfação que nós encontraremos na vida. Eu não sei se você se considera hoje alguém satisfeito, alguém satisfeita, alguém realizado, alguém que já talvez alcançou e construiu aquilo que gostaria. Mas eu queria lhe dizer que a satisfação plena, ela só é encontrada quando a nossa segurança está no lugar certo, ou na verdade, na pessoa certa. E aqui é muito interessante porque Jesus ele continua apresentando isso aos discípulos, ele fala, olha, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí no versículo 5 na verdade, Tomé, e é muito interessante que seja Tomé, o mais talvez pragmático dos discípulos, ele fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E eu penso que muitas vezes na nossa busca por Deus, e até na nossa busca por depositar nossa confiança, encontrar paz, segurança, a gente também começa a trazer essa pergunta ao Senhor, Senhor, olha, qual o caminho? Qual é a tua vontade? Para onde eu vou? O que é que eu faço? E a resposta de Jesus para Tomé, ela serve para nós também ainda hoje. João 14, versículo 6, um texto que talvez você saiba de cor, já tenha recitado várias vezes, mas faz todo sentido nós lembrarmos e voltarmos a lê-lo. Jesus ele disse para Tomé o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Tomé pergunta, nós não sabemos o caminho, que caminho é esse? E Jesus ele não aponta um caminho, ou ele não dá um mapa, mas ele fala, eu sou o caminho. Eu sei que você tem perguntas, e você quer respostas, e que você quer certezas. Eu sou a verdade. Eu sei que você busca sentido e significado para a sua vida. Eu sou a vida. Não adianta você andar por aí procurando, buscando se preencher, se encher, se anestesiar, porque na verdade só em Cristo a gente encontra o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, eu sou a grande segurança que vocês estão buscando. Eu sou a grande segurança que você precisa. Se você buscar em outras fontes, você vai ficar cansado. Mas se você buscar em mim, você vai encontrar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu volto para aquilo que eu trouxe no começo da nossa reflexão, falando das palavras ali de Paul Tournier sobre essa síndrome emocional do andarilho. E eu vejo que, não sei se você já passou por isso, por esse momento de busca, tentar encontrar um lugar a pertencer, uma comunidade a pertencer, sentido para a sua vida, mas eu queria dizer que essa síndrome encontra a resposta e solução em Cristo. Ele é a grande segurança que nós buscamos e onde nós podemos encontrar. E aqui é muito interessante porque às vezes a doença, a dificuldade, o sofrimento nos desnuda e nos leva a essa busca. Eu penso que muitas vezes a gente começa a caminhar colocando a segurança em outra coisa que não Deus, e às vezes essa coisa é retirada. E às vezes isso é a nossa saúde. E às vezes isso é uma amizade. Às vezes isso é o nosso trabalho, o nosso sustento. E a gente se sente com o chão se abrindo e a gente sem saber o que fazer. Nesses momentos, a gente precisa lembrar que a nossa morada, ela não tem a ver com um lugar físico, não tem a ver com onde eu estou. A nossa segurança, ela na verdade é Cristo e precisa estar em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida e não tem como chegarmos ao Pai.
não temos como ter segurança, não tem como sermos satisfeitos, preenchidos, não tem como sermos plenos, a não ser que nos voltemos a Ele, o busquemos. E o que o texto diz é que Ele faz morada em nós. Eu não sei se você entrou aqui se sentindo cansado. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo assim, olha, e talvez dizendo aquelas palavras que eu disse no começo, olha, basta, não aguento mais, é o fim, tá? Não tem como mais continuar, eu não aguento, eu estou cansado. Mas eu queria te dizer que você entra aqui talvez com essas exclamações e você encontra Cristo de braços abertos te dizendo, eu estou aqui, não se perturbe, confia em mim. Descanse em mim, eu tenho uma morada, o porto seguro, o lugar seguro de descanso que você precisa. Você precisa apenas abrir o seu coração, confiar em mim, se entregar a mim, e eu farei morada em você e trarei a paz, ainda que à sua volta esteja acontecendo um grande turbilhão, ainda que você esteja agitado, ainda que você esteja angustiado, eu tenho toda a segurança que você precisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim você encontra a morada. E eu queria lhe convidar à oração, porque talvez você esteja entendendo Deus falando ao seu coração justamente isso. Talvez você entendeu que, olha, é isso que eu estou precisando nesta noite. Eu estava em busca desse caminho, dessa verdade, dessa vida. Eu estava nesse mar revolto, agitado nas minhas emoções e pensamentos, e é esse lugar seguro onde eu quero estar. Eu preciso de Cristo fazendo morada em mim, e Ele está aberto, batendo a porta, e pronto para te receber e fazer morada em sua vida. Eu vou dar um tempo para que você possa falar com Deus, apresentar as suas inquietações e dizer para Ele, Senhor, é isso que eu quero. A minha resposta é sim, e eu quero descansar em Ti. Não quero mais andar cansado, não quero mais andar ansioso, preocupado, não quero mais me perturbar. Eu quero confiar. Esta noite eu quero declarar, eu confio em Ti. Se você fez essa oração, se você apresentou isso a Deus, declarando isso ao Senhor, eu queria que você levantasse uma de suas mãos para que pudéssemos orar pela sua vida, entregando a sua vida ao Senhor. Temos ali atrás uma mão erguida, que Deus possa abençoar a sua vida. Temos ali também, que Deus abençoe e faça morada, amém, que Deus possa trazer calma a toda agitação, turbulência da sua mente e do seu coração. Nós vamos orar junto com essas pessoas. Eu vou pedir para que você, que levantou a sua mão, coloque-se de pé, para que eu possa orar pela sua vida. Nós vamos apresentar o seu nome, a sua vida ao Senhor, dizendo, Deus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e essas pessoas estão declarando que querem viver isso, e querem viver inclusive a Tua paz, querem nesse momento abrir o coração para que o Senhor faça morada e acalme toda a turbulência e a agitação. Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor se preocupa conosco, o Senhor cuida de nós, e o Senhor acalma a tempestade dentro e fora dos nossos corações. Eu não conheço todos esses irmãos e irmãs que levantaram as mãos, mas a minha oração nesse momento é que o Senhor possa vir e fazer morada, o Senhor possa trazer paz, segurança, confirmar na vida deles, Deus, o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor. Tudo aquilo que eles precisam está em Ti. Que possamos também, Senhor, sair daqui com essa segurança, com essa confiança. Nos ajuda a confiar, a descansar, a entregar. Deus, que toda a agitação que muitas vezes se levanta dentro de nós e nos cansa, que tudo isso, Senhor, possa estar no Teu altar e o Senhor possa trazer a paz
que excede todo entendimento, e que essa calma, ela possa servir de testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir para que você se levante junto com esses outros irmãos, e nós vamos declarar ao Senhor que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o saber e o conhecer de Deus são insondáveis, e buscar conhecê-lo é o que nos faz viver aquilo que Ele tem para nós.